noite a todos. Eu me chamo Simone Valverde, faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 16 e o capítulo 16 não se pode servir a Deus e a Mamon, e hoje nós vamos estudar a parábola do mal rico, que é o item 5. Antes, porém, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, a diretoria espiritual da nossa casa, Teresa d'Ávila, Rafael, Francisco de Assis e Ubirajara, rogando para que nos envolva nesse momento de estudo, para que tenhamos compreensão do Evangelho trazido por Jesus, vivenciado por todos aqueles que seguiram as leis de Deus, que nos trouxeram os exemplos. E claro, Jesus foi o maior exemplo que nós tivemos aqui na Terra. Que consigamos aprender e colocar em prática na nossa vida de relação. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, nessa parábola eu vou ler, ela é uma parábola um pouquinho longa para o nosso tempo que é curto, mas eu vou ler, tentar ler e ir explicando a vocês, a nós, né? Porque o bom desses estudos é que nos obriga a estudar para trazer aqui de forma mais fidedigna possível, né? Para todos nós. Então, na verdade, dando prosseguimento à leitura da parábola do mal rico, ela começa assim. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho. Então, púrpura era uma vestimenta, era um tipo de tecido muito caro, né? Haviam 5 tipos, mais ou menos, de tecido que somente os ricos tinham acesso àquela época. E púrpura era uma delas, né? Então, esse homem rico se vestia de púrpura e de linho e que se trajava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, deitado à sua porta, a porta daquele homem rico, desejando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava nada. E os cães vinham lamber as suas chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado ao seio de Abraão. Então vamos fazer nova pausa, né? Quem era Abraão? A gente sabe que entre todas as figuras históricas e bíblicas, Abraão teve uma importância significativa, por conta de que, né, ele tinha essa comunicação, ele era um profeta, né, então ele tinha uma mediunidade, ele recebia eu não vou falar informações, mas ele recebia as intuições, ele recebia essas intuições trazidas até ele, né, pelos anjos do Senhor, por outros espíritos, e ele ficou muito destacado e muito conhecido por ter sido o primeiro a trazer uma visão de um Deus único. E isso foi muito importante ao longo da humanidade, porque ele mudou o pensamento religioso da humanidade ao introduzir esse Deus não só único, como onipresente. Então, também há um relato que Abraão teria ficado muito feliz ao ter também a intuição, ao ter a informação, através desses anjos, que Jesus viria até a terra estar conosco, né? E Jesus cita isso, é descrito na Bíblia, essa passagem através dos discípulos, né, em relação a Abraão. Então, Abraão, ele foi aquele a quem, né, teria sido dito que seria doada uma terra prometida, né, a quem Deus teria prometido uma terra, e que infelizmente é alvo até hoje de guerras, né? É uma região que a gente sabe que é bastante dificultada. Então veio aquelas histórias que Abraão teria o filho, né? E os filhos seriam, o povo hebreu seria então herdeiro dessa terra prometida, e essa terra prometida ele teria que ter um filho, e aí ele teve o filho, né, por orientação da própria esposa, que já tinha uma idade avançada. Ele teria tido um filho com uma serva dessa esposa, e esse primeiro filho teria dado origem, vamos dizer, aos árabes, enquanto, que nós chamamos hoje de árabes, enquanto o segundo filho, e aí sim, um filho que teria que ser legítimo da sua esposa, que veio só no ano seguinte, o primeiro filho Ismael, o segundo filho Isaac,
E por que eu estou trazendo isso? Vocês vão entender na nossa parábola. E esse filho, Isaac, que teria dado origem, então, ao povo judeu, povo hebreu, né? E por que eu estou trazendo isso? Porque Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó, Jacó, pai de Levi, Levi, pai de Coate, Coate, pai de Anrão, e Anrão, pai de Moisés. Então a gente já entendeu duas coisas, né? Que Abraão estava bem anteriormente posicionado na história em relação a Moisés, mas que sim, Moisés era um descendente direto de Abraão. E aí vamos continuar a nossa parábola para a gente entender esse contexto todo que foi trazido até agora. Então a gente estava aqui, né? Onde aconteceu que esse pobre morreu, o pobre que ficava à porta do rico, né? Que vestia púrpura e linho, e esse pobre com as suas chagas que os cães iam lamber, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Então ele foi levado aos céus pelos anjos até o seio de Abraão. O rico também morreu e teve o inferno como sepulcro, né? A gente tem que fazer uma nova pausa, porque a gente sabe que na visão espírita, o inferno, ele é como se nós o carregássemos, ou seja, é a nossa consciência, né? Se nós fazemos o bem, nós temos a nossa consciência livre de culpa e remorso, então nós temos um momento mais tranquilo, digamos assim. E quando nós fazemos, às vezes a gente dá uma má resposta, ou a gente não está muito disposto naquele dia, a gente se indispõe com alguém, a gente já fica com culpa, com remorso, já fica aquilo sendo carregado por nós na nossa cabeça. Então, na nossa mente, em nós, enquanto espíritos, né? Eu escuto muito espírita falar assim, no nosso espírito. Não, nós que somos o espírito, né? Então, em nós, nós vamos imprimindo e carregando essas impressões nossas. E você imagina se a gente tem agora várias situações que depõem contra a nossa conduta e que nós, ao desencarnarmos, elas estarão conosco, vamos carregá-las e estarão conosco onde nós estivermos. Lembrando que a gente é o que é assim que desencarna. Então, se nós tínhamos uma vivência extremamente materialista, uma vivência extremamente egoísta, é isso que nós vamos carregar, né? Fora outros contextos. Então, esse rico morreu e teve o inferno como sepulcro. Enquanto estava nos tormentos, ele ergueu seus olhos e viu de longe Abraão e Lázaro, aquele pobre, no seu seio. Gritando, ele disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim que ele molhe a ponta do seu dedo na água para refrescar a minha língua, porque eu sofro extremos tormentos nestas chamas. Então, tamanho era o incômodo, tamanho era a dificuldade desse rico, que ele pedia o alívio através de Lázaro, que era aquele pobre, que aí vamos fazer novo parênteses. Ele enxergava o Lázaro, né? Porque ele sabia até o nome do Lázaro, ele sabia quem era Lázaro, ele pediu que o pai Abraão enviasse Lázaro até ele para o aliviar, porque ele viu que Lázaro estava numa posição muito, talvez na visão dele privilegiada, muito melhor, uma visão esperada, que talvez ele esperasse que ele fosse estar com o pai Abraão, mas essa observação, porque ele enxergava Lázaro. Se ele enxergava Lázaro, ele o enxergava dentro das suas dificuldades, né, materiais, das suas dificuldades de saúde. Abraão, porém, lhe respondeu: Meu filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida e de que Lázaro só teve males, eis porque agora ele está na consolação e tu nos tormentos. Além disso, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós. Então, outro parêntese. Por que para sempre? A gente sabe que não existe muito para sempre, né? Nós estamos sempre em evolução. Mas se ele, mal rico, fosse evoluir, Lázaro e Abraão estariam também sempre evoluindo, né? Então, esse espaço muito grande é quase um sempre, né? É quase uma eternidade de distância moral entre Abraão e Lázaro e o rico.
de maneira que os que desejam passar daqui para junto de vós não podem fazê-lo, como também ninguém pode passar do lugar que estás para aqui. E o rico lhe disse: então eu te suplico, pai Abraão, para que mandes mande Lázaro à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, para lhes contar estas coisas, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Então, até agora a gente percebeu nessa parábola, né? A gente percebeu algumas coisas que eu fiz uma anotação aqui, né? Nós temos o rico, o pobre, nós temos o egoísmo, porque ele se alimentava e nem as migalhas ele deixava serem doadas ou não observava ou não era, né, praxe fazer uma doação, uma caridade aos pobres. A avareza desse rico, por esse motivo, ele se vestia magnanimamente e sequer dava de comer àqueles que o cercavam. O remorso, porque aí ele entrou em remorso. Mas vem 2 coisas bastante interessantes para a gente. Quando ele fala para que o pai Abraão enviasse Lázaro até a sua casa, a casa de seu pai, para alertá-los, ele está trazendo para a gente 2 situações em relação ao espiritismo. Uma, a imortalidade da alma, né? Porque isso tudo estava se passando na espiritualidade. E a segunda, que é a comunicabilidade entre mortos e vivos, entre desencarnados e encarnados. Abraão lhe respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Então, naquela ocasião, eles já tinham Moisés e os profetas. Então, que os ouçam, foi o que o pai Abraão disse. Mas o rico disse: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Abraão, porém, falou: se eles não ouvem nem Moisés e nem os profetas, também não acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Essa passagem é trazida por Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Então, na verdade, o que aconteceu? Eles já tinham Moisés. Então, vamos ser breves, que o nosso tempo também já está esgotando, a gente ainda vai falar da nossa patronesse. Quando ele fala que já tinha que aqueles, né, o pai dele e os irmãos, como todos aqueles que viviam naquela época, já tinham Moisés, ele quer dizer o seguinte: quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, eu sempre, quando comento, brinco entre familiares e amigos, eu falo: olha, os 2 primeiros mandamentos, se nós cumpríssemos, se toda a humanidade cumprisse, nós não teríamos guerras, né? Porque o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós não amamos o próximo como amamos a nós mesmos. Muitos de nós não sabemos nem nos amar, porque nos amar não é a gente ouvir isso, a gente tem que primeiro se cuidar, primeiro pensar em si próprio. Claro, a gente tem que se cuidar, porque até para a gente cuidar do próximo a gente tem que estar bem. Mas esse se cuidar, muitas pessoas levam a um pé da letra na parte material, né? E aí acabam carregando consigo o egoísmo e a avareza dentro desse se priorizar. Então, quando nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, significa que se eu estou me priorizando, eu tenho que também priorizar o próximo. Eu tenho que também enxergar o próximo. E aí até a Mônica brincou essa semana no estudo do Evangelho na terça-feira à noite, né, anterior ao nosso estudo de hoje, domingo, a Mônica falou isso, né? Às vezes vê, mas não enxerga. Então, o rico via Lázaro à sua porta. Ele conhecia, sabia até o nome, mas ele não enxergava Lázaro. E aí, quando a gente pega, né, eu trouxe alguns pedacinhos, porque o tempo é curto, no livro As Palavras de Jesus, da edição, é uma edição, da primeira edição da Livraria e Editora do CELD. Então, As Parábolas de Jesus segundo a Doutrina Espírita, de Dharma Lúcia, há muitas explicações sobre essa parábola do mal rico, mas nós não vamos tecer as explicações que vocês vão ter que assistir nos estudos do Evangelho dos próximos domingos, porque a maioria delas está no próprio Evangelho, nos itens subsequentes. Nós estamos no item 5, então até o item 9 nós vamos entender perfeitamente essa parte da riqueza e da pobreza. Mas o interessante é quando esse livro nos traz, quando a gente busca no Livro dos Espíritos, então estou pulando a explicação do Evangelho, porque no Livro dos Espíritos, nas perguntas, a partir da pergunta 814, né, Kardec pergunta sobre as provas da riqueza e da miséria.
E aí, na 814, Kardec pergunta por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria. E os espíritos respondem para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos. Entretanto, sucumbem com frequência. Quer dizer, a gente escolhe e sucumbe, né? Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? São-no tanto uma quanto a outra. Resposta dos espíritos. A miséria provoca queixas contra a providência e a riqueza incita a todos os excessos. 816. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem. Era nessa, né, que eu queria chegar. Mas é justamente o que nem sempre faz, que é o que aconteceu nessa parábola, e por isso ele é tido como mal rico, né? Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Então, na parábola, temos Lázaro vencendo a prova da miséria, porque sofreu resignadamente, enquanto o rico faliu na riqueza por sua avareza, em consequência ao extremo egoísmo. E aí a gente não vai prosseguir aqui, já passando do tempo, né? No livro Pelos Caminhos de Jesus, de Divaldo, por Amélia Rodrigues, tem um trechinho bem pequeno que é trazido da seguinte forma: Deus é o Pai de todos os homens, destes fazendo, em consequência, irmãos da mesma família universal. Então, se somos todos irmãos, precisamos nos cuidar. A gente não cuida dos nossos irmãos, precisamos nos cuidar. Eu sempre falo que eu não sou essa pessoa que parte de mim fazer, né? Eu admiro, e por isso nós estamos aqui no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, né? Que começou com a caravana de Natal, onde a gente sabe que são levadas, começamos levando, sim, né? Não nós, mas a Deus, a sua família, levando, e Heber levando para as ruas, sim, as sobras de uma ceia de Natal. Mas graças a Deus que enxergaram as sobras e que enxergaram a necessidade de enxergar os necessitados. E nos trouxeram a todos que estamos até hoje, que aí temos outras caravanas, caravana de Francisco, que a gente leva também, além do alimento, os cobertores, e todo domingo o Café com Fé. Aproveito para fazer a propaganda dos nossos trabalhos sociais da casa. Dessa forma, eles nos incitam a fazer o bem. Eles nos conduzem a fazer o bem, como foi colocado também do livro Pela Graça Infinita de Deus, de Baltazar, também nessa nossa semana de estudos evangélicos, que se o indivíduo é convidado à prática da caridade e se aprende a fazer dessa prática alguma coisa contínua, ele também precisará melhorar cada vez mais os seus sentimentos para que a prática do bem resulte na transformação do seu espírito. E aí, para concluir, a nossa patronesse, né, sempre muito delicada nas suas palavras, ela coloca no capítulo 20 do Livro da Vida, no item 27, ela tem uma pequena citação, onde ela ri de si mesma ao dizer do tempo em que levava em conta o dinheiro e sua cobiça. Embora neste aspecto eu não creia, e é verdade, que tenha tido culpa, sendo porém grande culpa levar isso em conta. Se com o dinheiro eu pudesse comprar o bem que agora vejo em mim, quer dizer, ela percebe que ela tem um bem no futuro, que ela já tinha alcançado, né, esse bem, se ela tivesse visto o dinheiro como um mecanismo de ajuda, eu muito apreciaria, mas vê-se que esse bem só se alcança ao abandoná-lo por inteiro. O que se compra com esse dinheiro tão desejado? Uma coisa de valor? Um objeto duradouro? Para que o desejamos? Que horrível descanso se procura obter com algo que custa tão caro. Muitas vezes consegue-se com ele o inferno, que é o que aconteceu com o mal rico, comprando-se um fogo inextinguível e dores infinitas. Se todos o desprezassem, o mundo teria muita ordem e alegria. Com que amizade se tratariam todos se não ligássemos para a honra e o dinheiro? Creio que assim tudo seria corrigido. Quer dizer, ela foi cirúrgica, né? Que nós possamos, então, nós não estamos aqui, tá, meus irmãos, para fazermos, para dizermos que o dinheiro não importa. Mas muitas vezes acontece, a gente vê ali aquela campanha da cesta básica, né, que a gente também tem para o Pedro e Paulo, e a gente às vezes está apertado, mas eu, Simone, eu penso assim, meu Deus, mas aí daqui a pouco a gente vai ali, porque hoje em dia é assim, né, vai ali, faz um lanche ou um almoço, R$50. E às vezes aqueles R$50
faz uma diferença muito grande, né? Naquela cesta básica, naquela ajuda e moralmente para nós, porque o dinheiro é para ser usado. Temos que ser previdentes, mas o dinheiro é para ser usado. Vamos fazer a nossa prece, vamos refletir sobre tudo isso, todas as oportunidades e possibilidades que temos até hoje. Senhor Jesus, mais uma vez agradecidos por esse momento de estudo e reflexão na nossa casa de Teresa d'Ávila. Que possamos ter uma boa noite de descanso, uma boa noite envolvidos por essa vibração, pelo Teu amor, e que possamos estar novamente em mais uma semana mergulhados no Teu Evangelho, mergulhados nos nossos estudos e na nossa casa espírita, vivendo um pouco mais para a nossa vida espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana a todos. Boa noite.